O que é a liberdade? Será a liberdade um construto individual ou um construto coletivo? E quais as diferenças entre liberdade positiva e liberdade negativa? Qual o contributo do conservadorismo para a construção da liberdade? Estes serão os temas que iremos abordar no Soluções Conservadoras de hoje com o Nuno Lebreiro. O Nuno Lebreiro é licenciado em Ciência Política, é mestre em Filosofia Política pela Universidade de Leiden, na Holanda, é também mestre em Metafísica e Filosofia da Cultura pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e atualmente ele reside em Bruxelas, prosseguindo a atividade de investigação universitária como doutorando em Filosofia, igualmente na Universidade Católica de Leuven, e encontra-se muito focado no conceito da liberdade. Em Portugal, diz-nos o Nuno, quando não está ocupado com as mãos na cabeça a reclamar contra o socialismo vigente, dedica-se a um projeto agrícola de produção de aguardente de medronho, na sua quinta da Costa Alentejana, perto da Zambujeira do Mar. O Nuno tem também um blog chamado Contracorrente, ligado à política e à filosofia política, tal como um podcast de nome Linhas Direitas, os quais eu recomendo que subscrevam, encontrem e ouçam. Subscrevam o nosso canal também, coloquem um like neste vídeo e deixem também os links para o podcast e para o blog do Nuno Lebreiro. Até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Sejam muito bem-vindos ao Soluções Conservadoras, o único programa nacional que tem como objetivo procurar soluções conservadoras políticas para endireitar o nosso Portugal. E hoje temos, para falarmos sobre a liberdade, temos o nosso convidado, Nuno Lebreiro. Nuno, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui hoje no Soluções Conservadoras. Obrigado eu pelo convite, tenho todo o gosto. Nuno, começando com a ideia da liberdade, a mim parece-me que muitas das pessoas, quando pensam na liberdade, pensam a partir da sua liberdade individual e não pensam no conceito de liberdade como um construto comunitário, político. Mas eu diria que o conceito de liberdade é sobretudo político, tabela um conjunto de relações dentro da comunidade. Eu estou certo, não estou certo relativamente a esta ideia? Estás certíssimo. Quer dizer, para imaginarmos alguém que seja livre sem estar dentro de uma comunidade, temos que imaginar o Robinson Crusoe e mesmo aí temos que imaginar um Robinson Crusoe que não tenha linguagem, que não tenha uma interpretação de um conceito, que não partilhe rigorosamente nada. Quer dizer, como é que podemos imaginar um ser humano sozinho? Portanto, obviamente que a ideia da liberdade é sempre partilhada, quer conceptualmente, quer pelo simples facto da realidade, que decorre da realidade, que a liberdade só é importante porque, de alguma maneira, nós somos limitados pelas ações dos outros. Se houvesse uma abundância de possibilidades em que todos pudéssemos fazer aquilo que nos apetecia, não houvesse qualquer espécie de limite, a questão da liberdade não se colocaria sequer como um conceito. Coloca-se precisamente porque é uma limitação que o mundo coloca sobre nós. E nesse sentido, quando falamos de liberdade, estamos a falar desta negociação entre os diferentes membros de uma comunidade a que depois vamos dar o nome de liberdade. E esta ideia de liberdade, há várias concepções de liberdade dentro da filosofia política, não é? Certo. Portanto, partindo talvez do mais conhecido, que é a liberdade no seu sentido negativo e sentido positivo, que foi famosamente explicado pelo Isaiah Berlin nos anos 50 em Oxford, e que é um pouco canónico hoje em dia. A liberdade no seu sentido negativo é uma liberdade que parte do indivíduo e, portanto, que se pensa uma liberdade como uma pessoa é livre quando não é impedida de fazer aquilo que quer fazer. E, portanto, é uma liberdade quantitativa, portanto, tem a ver com as atitudes de cada um de nós, e se nós não formos impedidos por terceiros, sentimos-nos livres.
A liberdade, no sentido positivo, tem uma concepção diferente, passa a ter uma concepção qualitativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não interessa meramente as coisas, o número de coisas ou dados que eu quero fazer, mas que tipo de ato, qual é a qualidade do ato que eu quero fazer. Um bom exemplo é, eu utilizo sempre o mesmo e acho que é fácil de perceber através do exemplo prático, em vez de estarmos aqui um bocado abstratos. Vamos imaginar que temos um carro e um condutor que está a conduzir um automóvel e que chega a uma bifurcação. E para a esquerda, pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Ele vira para a esquerda ou vira para a direita, não há nenhuma seta, não há nada. De acordo com a liberdade do seu sentido negativo, ele foi livre de fazer esta decisão de virar para onde quer que seja. Mas vamos imaginar que ele virou à esquerda e que a razão pela qual ele virou, lá está a qualidade da decisão, a razão pela qual ele virou é porque ele é um alcoólico e do lado esquerdo está o próximo bar. Isso quer dizer que ele está a virar à esquerda porque está com a necessidade de ir beber álcool. E como ele é um alcoólico, é algo que ele não está no controle. E, portanto, para a perspectiva positivista da liberdade, digamos assim, esta decisão, apesar de não ter sido limitada ou forçada por ninguém, a não ser pelo próprio, não é uma decisão livre, porque é uma decisão que decorre de um vício, ou decorre de algo que limita a liberdade, a verdadeira liberdade daquele indivíduo, neste caso o alcoolismo. E como é que estas liberdades se jogam? Quer dizer, eu não sei bem, eu sou um curioso acerca deste assunto. Por exemplo, na liberdade negativa, eu teria mais liberdade negativa quanto menos o Estado interferir na minha liberdade. Estou correto nisto? Certo. Portanto, é tal questão quantitativa. Para a liberdade negativa, aquilo que interessa é pura e simplesmente o menor nível de interferência possível no indivíduo. Para a liberdade positiva, interessa um critério do que é que se considera que um cidadão é livre. E aqui é que entra a chave do totobola. Porque, obviamente, nós podemos dizer que alguém que não sabe ler e escrever, por exemplo. Portanto, se essa pessoa não sabe ler e escrever, não sabe ler sinais, andar na estrada, não sabe ler placas, não consegue interagir, se calhar, na sociedade moderna e contemporânea, como nós entendemos que uma pessoa merece. E, portanto, uma pessoa que não sabe ler nem escrever pode-se dizer que é uma pessoa menos livre que uma pessoa que saiba ler e escrever. Nesse sentido, de uma perspectiva positivista para a liberdade, forçar a escolaridade mínima obrigatória é uma forma de garantir que todas as pessoas têm um instrumento mínimo. E, portanto, a liberdade negativa, portanto, dar a liberdade aos pais e às crianças de ir ou não ir à escola, não resolve esta questão. Portanto, neste aspecto, é sempre interessante perceber onde é que cada comunidade distingue o critério daquilo que, de facto, e é aí que entra o tal elemento comunitário que tu referias, cabe a cada sociedade definir qual é o critério mínimo que vai acabar por impor aos seus cidadãos. E isto funciona com este exemplo da escolaridade mínima obrigatória, mas funciona de uma maneira um bocadinho mais profunda ou inevitável com a ideia dos impostos. Porque um Estado muito presente em diferentes áreas quer dizer que é um Estado que requer muita despesa pública. A despesa pública é feita através de duas formas, ou é através de impostos atuais ou através de emissão de dívida, que são impostos futuros. Portanto, o que é um imposto, se não algo que nos é imposto? Portanto, em Portugal, nós passamos até junho a trabalhar para o Estado, não é? Pois. Quer dizer que nesses 6 meses, durante 8 horas por dia, estamos a estar a ser infringida a nossa liberdade no seu sentido negativo. Para quê? Como é que é justificada essa infração à nossa liberdade individual no seu sentido negativo? Para oferecer serviços que se entendem como necessários para a liberdade positiva, nomeadamente saúde, a educação,
segurança, por exemplo, uma sociedade que não é segura, em que nós não podemos andar à noite na rua ou durante o dia, ou que não tem justiça, tudo isto custa dinheiro, tudo isto é algo que nos temos que limitar na liberdade do seu sentido negativo para dar condições de liberdade do seu sentido positivo. Uhum. E este balanço é sempre importante numa sociedade, não é? E é muitas vezes aqui que estamos a discutir determinados tipos de opções, no fundo, do funcionamento da nossa sociedade, não é, Nuno? Tudo é uma opção. E isso é aquilo que é mais importante de compreender. É uma opção, e em democracia é uma opção que é decidida através dos sistemas democráticos. A partir do momento em que deixa de ser uma opção, então nunca será uma questão de liberdade. É que nós, enquanto comunidade, podemos escolher pagar mais ou menos impostos, podemos escolher ter uma sociedade mais livre da forma negativa, que se calhar será uma sociedade mais próspera, como podemos, eventualmente, poderá ser uma sociedade mais próspera, mas se calhar mais desigual, e podemos dizer, não, nós até escolhemos, preferimos ter, que é um bocadinho aquilo que se passa em Portugal, ter uma sociedade, se calhar que no fim é mais difícil, mas acaba por ser um bocadinho mais apostada na justiça redistributiva. Portanto, tudo isto são valores diferentes que estão em jogo. E quando nós estamos a falar de liberdade, de facto, temos que perceber, e aqui, nesse aspecto, eu acho que o Berlin é um pouco mal lido, ou é lido de uma maneira um bocadinho simples, em que porque à luz do contexto em que ele escrevia, em que ele decidia, ele explicava a sua filosofia, e a liberdade no seu sentido positivo está muito ligada a uma concepção de revelar o verdadeiro eu, digamos assim, um eu mais alto, e isso abre de facto a porta ao autoritarismo e ao totalitarismo. E ele tentava explicar, o Berlin, como é que, por exemplo, os comunistas podem estar a falar de liberdade advogando um sistema totalitário, ao mesmo tempo que conservadores e liberais estão a falar de liberdade e recusando o sistema totalitário. Obviamente é porque estou a falar de tipos de liberdade diferentes. E estou a falar de conceitos diferentes. E, portanto, para um comunista, ou um marxista, ou um racionalista, digamos assim, é preciso elevar os indivíduos a um determinado padrão de existência, onde estará a verdadeira liberdade, portanto, é na base dessa, a porta, digamos assim, o slippery slope, o risco da concepção positiva de liberdade, que é de, ao termos um determinado padrão que se torne demasiado rígido, como é o caso marxista, porque é um padrão racionalista que diz é assim que está certo, e, portanto, se é assim que está certo, é assim que é racional que se deve fazer, então não há uma grande discussão sobre o assunto, e nós temos que nos submeter à vontade do coletivo para sermos livres através do coletivo. Ora, ser livres através do coletivo, mas isso vai interferir na nossa liberdade negativa, não é? Obviamente, quer dizer, quanto mais liberdade positiva existir, e nesse sentido, quanto mais o Estado se sobrepuser ao próprio indivíduo para garantir este tipo de serviços que pretende garantir, e quanto mais ele tiver apostado nisto, mais gastar dinheiro, e mais tiver investido, porque não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão dos direitos e da própria sociedade e da regulação da própria sociedade, menos liberdade negativa nós teríamos, ou seja, menos poderíamos fazer aquilo que entendêssemos fazer nos meus graus de liberdade, não é assim dizendo? É isso mesmo. O politicamente correto seria aqui a maneira de passarmos, não é? A ideia de liberdade positiva e restringir a liberdade negativa. Ou seja, há qualquer coisa que nós vamos perder. Não podemos falar acerca de, não podemos dizer acerca de. Isto estaria no campo da liberdade negativa, não é? É uma infração à nossa liberdade de movimentos, no seu sentido negativo, e é um exercício de liberdade no seu sentido positivo, de te dizer... E aí a questão do politicamente correto é mais complexa, porque, aliás, é mais complicada porque é mais básica. É que, enquanto que por detrás do ideal da liberdade positiva, racionalista, há de facto uma argumentação coerente, ideológica, concordo só não com ela,
No caso do politicamente correto, há uma imposição moral. Portanto, não estamos a falar do mero exercício de liberdade, porque estamos já a falar que essa liberdade, por exemplo, das minorias, é afetada meramente porque está ofendida. E, portanto, é o ultra das ultras. Portanto, estamos a restringir a liberdade negativa das pessoas, incluindo a liberdade de expressão, para não ofender, para não ferir sentimentos. E isso está para lá de qualquer coisa que esteja razoável, no sentido em que nós, para falarmos uns com os outros e dizemos aquilo que pensamos, estamos constantemente a ofender-nos uns aos outros. Uma sociedade plural é mesmo isso. E, portanto, claro que o que está por trás do politicamente correto é um totalitarismo moral em que partem da ingenuidade de acreditar que é possível estarmos todos a pensar da mesma maneira e a não ferir os sentimentos de ninguém. Na realidade, eles não se incomodam nada de ferir os sentimentos daqueles que não concordam com eles. Sim, estou a perceber. Ou seja, liga-se no sentido onde vai restringir a nossa liberdade negativa, não é? No fundo, essas imposições morais. E o conservadorismo liga-se à liberdade negativa, mas também à liberdade positiva, não é? Há aqui um balanço que eu... Não sei, como é que tu pensas isto? Isso é o mais bonito disto tudo e eu acho que é aquilo que, de facto, demonstra como o conservadorismo, na perspectiva ontológica, e, portanto, é de facto uma tradição que é mais completa, digamos assim, do que marxismos, libertarianismos, digamos assim, precisamente porque tem um entendimento, e aqui o Berlin, onde eu dizia há pouco que ele é mal lido, porque quase que dá a ideia que nós podemos escolher uma sociedade que seja mais baseada na liberdade negativa ou mais baseada na liberdade positiva. E não é só isso que está em causa. É inegável que, apesar dos desafios e dos problemas que um sentido positivo de liberdade pode ter, não deixa, como o exemplo que eu dava, da educação, da saúde, etc., não deixa de ser um valor importante. E, portanto, nós devemos olhar para a liberdade positiva como um valor que uma determinada comunidade partilha, um conjunto de valores que são partilhados por uma determinada comunidade e ao serem partilhados por essa comunidade, são, de uma maneira até natural, pela própria sociedade, transmitida aos seus novos membros, àqueles mais novos que são educados nessa tradição. E, portanto, vai haver sempre aqui um equilíbrio entre o valor do indivíduo que se quer afirmar perante a comunidade, que é muito importante, porque é através dessa rebeldia, através da oposição do indivíduo novo que chega e que traz qualquer coisa que vai romper com o status quo, que de facto o mundo pula e avança, digamos assim. O Frank Zappa dizia que sem desvio da norma não havia progresso. E é verdade, e é isso que quer dizer essa rebeldia, mas eu acrescento que a frase do Frank Zappa também é incompleta, porque sem norma não havia nada para o qual alguém se pudesse desviar. E, portanto, essa norma é sempre um exercício de liberdade positiva de alguma maneira. O coletivo pode ser através de uma tradição, valores, normalmente. E aquilo que me parece que o conservadorismo apresenta, diferente de outras tradições filosóficas, é que, enquanto que, por exemplo, para o racionalista, e isto é algo que é legado muito do iluminismo, muito baseado na ideia da razão, só há uma resposta verdadeira para um dilema. E, portanto, Kant, por exemplo, e daí derivou no idealismo alemão, e que depois, mais tarde, foi invertido, mas cuja base intelectual é a mesma do marxismo, é a ideia de que para um determinado dilema só há uma resposta racional. E uma resposta, se é racionalmente válida, então não pode ser falsa. E há uma equivalência entre aquilo que é racional e aquilo que é verdadeiro. Ora, se isto fosse verdadeiro, pessoas inteligentes, igualmente racionais, chegariam às mesmas conclusões. E portanto, isso não acontece.
E quando nós olhamos para a história da humanidade e quando nós aprendemos com a realidade de facto daquilo que significa ser humano, e não um ser abstrato, racionalista, um bocadinho indrominado ali na tradição iluminista, nós percebemos que os dilemas não têm respostas únicas, que pessoas igualmente racionais podem ter respostas diferentes para esses dilemas e para essas escolhas, e isso tem a ver com os diferentes valores e as interpretações sobre o que é que vale mais para cada um de nós. Hoje em dia, a propósito desta questão do Covid, é muito evidente esta situação. Face ao Covid, temos medidas que, para a nossa segurança, que é um valor, é uma coisa boa, estarmos seguros, nos limitam grandemente a liberdade. A liberdade viva, não é? A liberdade no seu sentido negativo, certo? Mas se calhar até mesmo no seu sentido positivo, porque se pensarmos que as medidas todas que foram criadas vão afetar por completo o equilíbrio que nós tínhamos comunitário sobre o que é que significava ser livre, é uma destruturação, uma disrupção completa. E é em nome de quê? É em nome da segurança, que é um outro valor. E, portanto, aquilo que esta situação indica propriamente na prática é que não há uma solução racional, verdadeira, única, com a qual uma pessoa que a defende está certa e os outros todos estão errados, sobre como lidar com estes diferentes valores. Neste caso, a liberdade individual, no sentido negativo, chamemos-lhe individual, e a segurança. Portanto, há sempre uma necessidade de acomodar uns valores aos outros, de negociar uns valores com os outros. Sim, e isso é a essência do conservadorismo. Sim, essa tentativa de fazer um balanço, não é, entre estes diferentes lados. Eu às vezes costumo pensar nesta ideia do conservadorismo como o fiel da balança, ou o contrapeso da balança, não é? Quando está muito para um lado, se calhar é preciso equilibrar para o outro. E estava-me a lembrar, e estavas a dar esta situação do Covid, e eu acho que se presta aqui a percebermos esta ideia da liberdade negativa e positiva, e depois os desenvolvimentos, não é? Naquilo que o Isaiah Berlin chamava do pluralismo axiológico. Ou seja, como é que se pode balançar estas coisas todas, não é? Porque, dizia ele, pelo menos este é o meu entendimento, Nuno, que se nós damos muita força ou só muita atenção a um aspecto, não é? Como tu dizias no caso do Covid, ao aspecto da segurança, nós, não é, vamos criar um totalitarismo, porque vamos desequilibrar completamente todas as outras peças, não é, que existem. Por exemplo, a peça da liberdade, não é? Ela vai ficar desequilibrada. Outras peças, não é? Peças do jogo democrático. É um bocadinho isto que ele queria dizer, que o Isaiah Berlin queria dizer quando falava deste pluralismo e desta tentativa de equilíbrio conservadora dentro de uma democracia? Mas é mais do que isso ainda. É no sentido em que tu referiste bem a ideia do puzzle. E aquilo que a tradição marxista... Mas vamos para o oposto agora, para não estar a bater sempre nos mesmos. Sim. A tradição libertária, que é igualmente uma solução racionalista, que neste caso é a ausência do Estado, é um puzzle perfeito. Portanto, o marxista tem um puzzle perfeito, o libertário também tem um puzzle perfeito. A ideia do valoralismo, do value pluralism, em português tu chamaste, como é que foi? Pluralismo, certo. Valorativo, axiológico, se preferires. Estes são os problemas da imigração. Parte do pressuposto que o puzzle nunca está completo. Que as peças nunca encaixam perfeitamente. Portanto, não há soluções perfeitas, nunca há soluções perfeitas. E isso é aquilo que mais perigoso eu identifico hoje na sociedade contemporânea, porque fruto do sucesso da técnica da ciência e esta ideia racionalista de que há uma solução para cada problema e que essa solução, ao ser racional, é verdadeira. Ora, então, se tens uma solução que é racional e que é verdadeira e tens uma outra solução para um outro problema qualquer que é igualmente racional e verdadeira, elas têm que ser compatíveis. E, portanto, o que está por trás desta sociedade contemporânea é a ideia de que nós podemos atingir o paraíso na Terra encaixando as peças todas, sendo muito racionais e muito inteligentes. É o oposto. Portanto, isso é uma impossibilidade que qualquer pessoa que tenha um bocadinho de conhecimento da história, que hoje em dia vai, enfim, sendo cada vez mais banido
do tal exercício de liberdade positiva da nossa sociedade, se percebe, as peças nunca encaixam completamente. O Berlin tem um conceito importante que é a ideia de incomensurabilidade. E, portanto, os valores muitas vezes não têm que ser incompatíveis, nem têm que ser comparáveis, nem têm que ser mensuráveis. São completamente dispares. Outras vezes estão em confronto permanente e numa tensão permanente. O valor de liberdade positiva está sempre em tensão da liberdade no seu sentido negativo, por exemplo. A segurança e a liberdade no seu sentido mais lato também têm uma tensão muito grande, mas depois tens outro tipo de escolhas na nossa vida, enfim, onde isso não acontece. Como resolver? E aí é que é muito importante, porque é por isso que o pressuposto conservador é dos maiores defensores da democracia. Porque quando nós vivemos numa sociedade como é aquela que nós temos hoje em dia, em que toda a gente acha que a sua ideia que é aquela que é verdadeira. Eu é que sou o Presidente da Junta, dizia o Herman. Hoje em dia o discurso político é um bocadinho eu é que tenho razão. Eu é que tenho... Não, desculpe, eu é que tenho razão. E nós estamos nesta coisa porque estamos enganados. Temos um pressuposto a trabalhar atrás da nossa cabeça, que a nossa interpretação valorativa do mundo, porque nós chegamos lá racionalmente, ou porque pertence a uma tradição racionalista, é a verdadeira. É precisamente o oposto. Não é verdadeira, a tua é tão verdadeira como a minha, portanto, são tão dignas uma como a outra, o que obriga ao diálogo. Portanto, quando eu percebo que aquilo que eu tenho como mais certo para resolver o tal puzzle da sociedade, a minha solução, digamos assim, é uma solução que nunca pode ser nem definitiva, nem completa, nem a única que está correta, então eu sou forçado a dialogar com os outros que partilham o espaço público comigo. Quando nós estamos ocupados a dizer que nós é que temos razão e os outros estão errados, entramos num absolutismo que não se negocia, porque a verdade não se negocia, apregoa-se. E, portanto, neste aspecto, este legado racionalista para a democracia liberal, como nós entendemos no Ocidente, de facto está a prejudicá-la porque quebrou, sem as pessoas perceberem, a ideia de que todos temos o dever de contribuir para uma plataforma comum de entendimento. E daí esta polarização tremenda que se vem assistindo cada vez mais. Sim, eu penso mesmo que esta ideia do pluralismo é um conceito conservador. A ideia do pluralismo conservador, e quer dizer, estamos a falar nos desenvolvimentos do pós-guerra, o conservadorismo começou muito antes, mas no sentido em que temos estado a discutir o Isaiah Berlin, esta ideia de pluralismo conservador, no fundo, eu tenho a ideia que acabou por fundar a própria democracia no pós-guerra, não é? Há uma fusão de várias coisas. Aquilo que a democracia é um acaso. É um acaso de uma determinada civilização com um conjunto de valores, que é a nossa. E que é um bocadinho a junção, ou, lá está, o entendimento entre movimentos do iluminismo e do liberalismo racionalista, digamos assim, e que lutaram contra o antigo regime, e depois de uma reação a esse cisma que está plasmado na Revolução Francesa. E se nós queremos uma referência, de facto, do conservadorismo é o Burke, e uma obra-prima para esse conservadorismo serão as reflexões precisamente sobre a Revolução Francesa, onde o Burke profetiza onde e como a Revolução Francesa vai precisamente descambar, precisamente por causa de ser uma solução de absolutos. E mais, tem uma ideia muito, muito interessante de que este balanço valorativo, digamos assim, este balanço das diferentes forças que estão na sociedade e na vida, às vezes a dançarem umas com as outras, às vezes a combaterem, etc., em tensão, é uma reprodução do cosmos. E que, portanto, o artificialismo de tudo regular e de tudo racionalmente decidir não é mais do que uma tentativa um bocado patética
e muito arrogante do ser humano em se sobrepor àquilo que é a realidade do cosmos. E ao fazer esse corte, cria de facto situações que depois não permitem a tensão natural das próprias sociedades, não é? E da pluralidade de todos os que vivem nela, não é? Repara, é como uma panela de pressão. Se tu quiseres, à força toda, impor um determinado molde, às tantas, o mundo é tão rico, a sociedade é tão viva, a vida humana é tão complexa, que esse modelozinho que é inventado por algumas pessoas que se sentem mais iluminadas do que as outras, eventualmente não é mais nada do que um espartilho e do que uma panela que mais tarde, de pressão, que mais tarde ou mais cedo terá que ceder e libertar a energia que se vai acumulando. Uhum. A democracia é precisamente um instrumento libertador de energia em que as diferentes visões parcelares do mundo, as diferentes vontades, os interesses, se confrontam e liberta-se a pressão sem termos que recorrer ao método que tínhamos antes, que é o da pancada. E, portanto, a partir do momento em que a polarização colocar em causa a democracia, e, portanto, esta plataforma valorativa deixar de funcionar como parece ser o caso, a polarização vai aprofundar, o discurso será cada vez mais violento e, ao falhar o sistema, mais tarde ou mais cedo, voltam os paus e as pedras, que é o estado onde nós viemos. E, portanto, hoje em dia parece-me que conservador, se inicialmente tinha a ver com uma tradição de pensamento e não meramente com a ideia de conservar, hoje em dia a ideia de conservar estes mecanismos que nós temos também me parece que são muito importantes. Pois. Nuno, estamos a chegar aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de voltar, falámos de muitas coisas muito interessantes, mas gostaria de voltar aqui um pouco à nossa situação política em Portugal. Ou seja, nas soluções conservadoras tentamos construir um pensamento sobre Portugal, um pensamento conservador sobre Portugal, como é que isto se pode ir afirmando, e no sentido da liberdade, e há bocadinho falávamos sobre a ideia de liberdade negativa e positiva, quer dizer, o que é que tu achas, e na tua opinião, como é que nós podemos construir um conservadorismo português, olhando hoje para os dados da nossa política nacional e para aquilo que está a acontecer? Acho que é extremamente complicado. Um dos problemas passa logo pelo nome, porque por conservadorismo, se calhar o português eleitor ou interessado pelo fenómeno político irá, se calhar, buscar a figura do professor Salazar, que era, de facto, um expoente de um tipo de conservadorismo, mas que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que eu entendo por conservadorismo. E sobretudo esta linha britânica que vem desde o governo e o desenvolvimento todo. Sim. Porque quando nós entendemos o conservadorismo como a aceitação, e isto é muito importante, porque estas tradições contemporâneas têm muito da recusa do mundo, a tal ligação com o cosmos, que o ser humano tenta definir de linhas muito concretas, e isso em Portugal é extremamente evidente. Tudo é regulado, tudo tem que ser assim, tem que ser assado. É uma recusa de aceitar o mundo tal como ele é. E, portanto, estamos constantemente a tentar que o mundo seja aquilo que nós queremos que o mundo seja. E, portanto, ser conservador, hoje em dia, é um ato de profunda rebeldia e de profunda coragem. Porque é preciso dizer que nós não conseguimos, de facto, controlar tudo, não podemos ser control freaks. A vida é difícil, nunca ninguém disse que ia ser fácil, e quando nos dizem que ia ser fácil, estavam a enganar-nos. E, portanto, hoje em dia, talvez, cada vez mais, o conservadorismo nesta tradição se junta com uma ideia de liberdade. Uma liberdade que, como o Berlin explicava muito bem, quando nós percebemos que o mundo é uma escolha permanente, quando é o Estado ou o coletivo que decide sobre aquilo que depois as consequências é o indivíduo que as vai sofrer, há aqui muitas vezes um ato imoral. E, portanto, nós hoje passamos claramente a barreira daquilo que é oferecer
condições de liberdade ou de libertação, digamos assim, no tal sentido positivo às pessoas, está na hora de darmos responsabilidade. E temos que perceber que liberdade sem responsabilidade não existe, porque as consequências das escolhas, e portanto este puzzle e destes valores em tensão obrigam à escolha, e a escolha obriga a um resultado. E esse resultado é quem faz a escolha que é responsável por ele. Quando nós temos um Estado que escolhe por nós, geramos irresponsáveis. Quando nós colocamos o ónus da responsabilidade naquele que tem a obrigação de escolher, e por isso tem que ser livre, enfim, geramos adultos. E, portanto, o combate, nesse aspecto, é muito difícil, porque marketisticamente falando, é muito mais fácil vender soluções perfeitas, sempre ao virar da esquina, nunca aparecem. É sempre 4 anos depois. 4 anos depois resolve-se. Quando chegas lá, ainda tem mais 4 anos depois, e quando chegas lá, é mais 4 anos depois. Vais lembrar aqueles condutores de burros que iam com o pauzinho, com a cenoura, à frente dos olhos do burro, e o burro vai andando sempre atrás da cenoura. Nunca chega. Talvez ao fim do dia. Mas se entendi, e ligando com coisas que tu tinhas dito há pouco, por exemplo, sobre a questão também dos impostos, é que no fundo há uma série de condicionantes que nos são impostas hoje em dia e que elas estão a excesso, não é? Dizias, nós estamos meio ano a trabalhar para pagar os impostos. Isto é excessivo, não é? Porque no fundo vai coartar a nossa liberdade numa data de campos, não é? É todos os aspectos. E não é só no campo materialista. Económico, sim. Imagina que, e eu, por força da minha circunstância particular, com a minha ligação à Bélgica, tenho uma relação com um país que tem um retorno face àquilo que é a carga fiscal muito superior que aquele que existe em Portugal. E, portanto, nós até poderíamos aceitar cargas fiscais se eventualmente o retorno existisse. E eu não gosto da ideia, mas pronto, seria aceitável. Ainda temos a questão ética e moral. E aí, quer dizer, quando nós vemos o que é feito com o nosso dinheiro em Portugal. E essa questão cabe ao povo decidir, cabe ao povo escolher se aceita ou se não aceita. Porque ainda vivemos em democracia, uma democracia pobrezinha, frágil, é verdade, mas vivemos em democracia e portanto, o Estado a que isto chegou é o Estado que os portugueses quiseram que isto chegasse. E nesse aspecto, há aqui uma ironia tremenda de que também é um ato de liberdade. E enquanto estivermos em democracia, não deixa de ser um ato de liberdade. Mas não indo só à questão económica, pensa no currículo escolar. Pensa naquilo que é ensinado nas escolas. A visão cada vez mais ideológica da história. O revisionismo histórico. Vamos pensar, por exemplo, nas novas ideias da igualdade de género. Vamos pensar na forma como o Estado coloca o pé dentro da família. E, portanto, outra noção muito importante do conservadorismo é a ideia do corpo intermédio. Aquilo que esta sociedade contemporânea fez é que, ao tudo regular e em tudo meter o pé, e é muitas vezes mal, onde até prejudica, nomeadamente no campo económico, com tanta coisa, acabamos todos mais pobres, mas acabamos por ser nós, o indivíduo, contra o colosso do Estado. E todos nós já experimentámos ter um problema e vamos à repartição, ou vamos ao gabinete, ou, enfim, onde quer que tenhamos de ir, e sentimos-nos pequeninos. E isto é uma coisa que este movimento progressista das últimas décadas tem feito, que é, em nome do indivíduo, ao isolá-lo face a todos os corpos onde ele se protegia, no campo dos valores, a família, no campo social, a empresa, as universidades, as instituições, tudo isto hoje em dia está sob a alçada
na maior parte dos casos, do Estado, ou então em organismos paralelos ao Estado, o que quer dizer que somos sempre nós contra o Estado. E o Estado, com muita facilidade, espezinha qualquer um. E se nós pensarmos no que, por exemplo, voltando à tua pergunta, neste momento se vai propondo em Portugal, desde os semáforos nas praias, que parece simplesmente uma coisa um bocado exótica, mas no fundo aquilo que diz é que nós não temos discernimento por nós próprios para perceber se é seguro estar na praia ou não. Se somos um grupo de risco e há certas coisas que não podemos fazer, nomeadamente ir para a praia, ou se queremos correr esse risco, mesmo sabendo que somos um grupo de risco, ou se nem sequer somos um grupo de risco e temos que estar na fila. Os socialistas adoram filas. É a fila para pagar o imposto na repartição de finanças, no fim é a fila para o pão, neste caso é a fila para a praia, há sempre filas. Não é uma ideia conservadora, porque quando nós deixamos os corpos naturais da sociedade interagirem mais livremente, isso é uma grande diferença. Fazer um fica-pé do outro lado, face ao libertarianismo, é que o enfoque do libertarianismo é igualmente no indivíduo. Sempre no indivíduo. E, portanto, enfraquece igualmente esta ideia. Compromisso entre os dois lados, não é, Nuno? Claro. Seria uma tentativa de equilíbrio, não só a parte do comunitarismo, não só a parte do individualismo, seria um pouco esta ideia, não é? Do fiel da balança. E da sociedade. E da sociedade. Aquilo que me parece é que o conservadorismo é um fiel intérprete de uma tradição. Portanto, nós percebemos porque é que estamos aqui, queremos guardar aquilo que temos de bom e eventualmente ir mudando aquilo que temos de menos bom. Mas neste caso teríamos de conservar a democracia, não é? Parece que é sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Começa tudo por aí. Enfim. Outro exemplo, esta história do financiamento agora estatal aos órgãos de comunicação social, quando estamos a falar de uma democracia, estamos a falar de escolhas, e estamos a falar de que o acesso à informação está através da publicidade institucional, através dos subsídios, através disto e daquilo, completamente enfim, inclinado para uma determinada interpretação do mundo. Iniciativas como esta, do Círculo Conservador, tornam-se cada vez mais importantes, porque, de facto, é ter a possibilidade de discutir outras perspectivas que são, quanto a mim, fundamentais e poder oferecer escolha, porque nós não podemos dar responsabilidade às pessoas ou exigir responsabilidade às pessoas e não dar as opções. E muitas vezes as pessoas, hoje em dia, e em Portugal em particular, as pessoas não escolhem bem porque também não têm acesso a essas opções. E aí cabe também o dever de cada um de nós não se calar e reagir e resistir. E ser conservador hoje em dia, ou conservador liberal, como eu me entendo, um conservador liberal é, acima de tudo, um ato de rebeldia e de resistência enorme. Eu também concordo. Bem, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Will, pelo convite. Espero que haja oportunidade de virmos a discutir outros assuntos aqui relacionados com o conservadorismo futuramente e fica lançado o convite. Muito obrigado. Quero também agradecer a toda a gente lá em casa que teve e que estão a assistir pela internet, tiveram a assistir ao programa, ao Círculo Conservador, é um programa do Círculo Conservador Português, mas há soluções conservadoras. Vou deixar também aqui algumas referências relativamente ao Nuno e ao papel que o Nuno também vai fazendo nos seus meios de comunicação, no Linhas Direitas e pelo Contracorrente. Deixo-vos aqui os links em baixo. Aproveitem também para subscrever o nosso canal para depois poderem ver outros vídeos e despeço-me até ao próximo Soluções Conservadoras.